Boa noite, nobres pares, senhores vereadores. Boa noite, comunidade aqui presente. Cumprimentando as entidades que estão aqui hoje, também com a expectativa de poder ver aprovada a última etapa, pelo menos aqui dentro da Câmara, do repasse das emendas, que a gente sabe que é importante para todas as entidades. Quem nos acompanha também pelo canal do YouTube, sempre aqui observando e acompanhando o trabalho legislativo de Garopaba. Primeiro, eu quero dialogar diretamente com os professores que estão aqui nessa casa e dizer que a gente tem uma vitória aqui hoje já. Nós propusemos, nosso mandato propôs um projeto de lei número 30, que autorizava o prefeito a reajustar o piso por decreto, para a gente poder agilizar isso. Hoje nós fomos comunicados aqui pela presidente da casa que o prefeito mandou o projeto de reajuste do piso. Então eu entendo isso como uma vitória. Nós vamos optar em votar o projeto do prefeito e, quem sabe mais para frente, inclusive, oferecer novamente essa opção para que o prefeito não precise passar por todo esse trâmite aqui de mandar um projeto de lei, de passar pelas comissões, de discutir no plenário, que isso seja feito de forma mais ágil e pode ser feita por decreto. Isso porque nós já temos mais de 100 dias de atraso, do pagamento do piso. E a gente entende que a valorização do professor e da professora começa pagando o piso. Quando a gente defende uma educação de qualidade, pai, mãe, comunidade escolar que está nos assistindo, nos acompanhando agora, a gente defende uma educação de qualidade para o seu filho, isso começa com um professor bem pago, professor valorizado. Não tem como a gente ter uma qualidade dentro da sala de aula sem isso. Isso é a garantia da qualidade de educação. Quero também falar aqui sobre os cortes das árvores, que quase toda a cidade observou de uma forma ou outra, e deixar uma sugestão para a Prefeitura de uma literatura muito importante, que é um paisagismo sustentável. Ricardo Cardim, botânico e paisagista, um dos grandes consultores, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo, que orienta aqui uma forma da gente lidar com o nosso paisagismo e com a nossa arborização urbana. O meu pedido de informação em relação, inclusive cumprimentando o presidente do IMAG, Matias, que chega aqui na casa, estarei mandando, Matias, um pedido de informação para o IMAG, para a gente poder entender melhor como é que se deu a supressão dessas árvores hoje aqui na nossa praça, Governador Ives Silveira. Acompanhei isso em loco, dialoguei junto com o secretário de Turismo, dialoguei com os trabalhadores que estavam fazendo a ação ali. A gente sabe que são árvores exóticas, né, que não exigem necessariamente todo um estudo ambiental para serem suprimidas, mas a gente tinha uma preocupação em relação às aves que viviam nessas árvores, né, nos ninhos, naqueles condomínios, como a gente apelida, que são os condomínios ou maritá, que a gente também não sabe definir, né, ou caturrita, né, uma das duas espécies que vivem nas árvores aqui da nossa praça, que é um grande atrativo também da nossa praça, aquela cantoria, aquele ruído, aquele som ambiente que a gente já tem ali há muitos anos. É triste, claro, sempre ver uma árvore ser suprimida, mas nesse caso é uma árvore exótica. Então a gente está perguntando para o Instituto de Meio Ambiente qual foi o motivo exatamente dessa supressão das árvores. A gente está solicitando, inclusive, que se demonstre estudos fitossanitários e um diagnóstico técnico. O estudo fitossanitário ele existe para quê? Existe para determinar a saúde daquela árvore, se a saúde dela realmente impõe um risco. A gente sabe que pinheiros daquele tipo, que não são nativos, não são brasileiros, podem, em determinado momento, cair, oferecer risco para as pessoas que estão ali durante a quermesse, os comércios, o ponto de táxi. Então, a gente sabe que pode existir esse risco, mas esse risco precisa estar demonstrado num estudo. A gente também pergunta quantas árvores estão no planejamento de supressão do IMAG e da Prefeitura dentro ali da praça. A gente também pede a cópia da autorização desse corte emitido pelo IMAG, porque, igual o IMAG precisa emitir isso. E se existe algum plano de arborização de exemplares nativos, né? Se a gente está removendo árvores exóticas, precisa isso estar dentro de um planejamento de arborização para a gente ter árvores nativas. Nós estamos no bioma Mata Atlântica, então é importante a gente fazer esse processo de troca, para que a gente mantenha, inclusive, a praça arborizada. Porque, afinal de contas, uma praça arborizada reduz calor, faz sombreamento, embeleza a cidade
e também contribui para a redução de ruído, para a redução de poluição, para a nossa ecologia da nossa região aqui do centro da cidade. A gente também pergunta sobre o destino dos ninhos removidos. A informação que nós obtivemos em loco do secretário de Turismo, Serginho Lima, foi que os ninhos estavam sendo transportados para um fiel destinatário, que é o Instituto Gaia. Então, a gente também gostaria de ter a comprovação disso no papel, a gente poder acompanhar a movimentação desses ninhos. Nós consultamos o IBAMA nos informou que só se solicita autorização do IBAMA quando quando essas aves estão em período de reprodução, que não é o caso agora. Então, mais uma vez, a gente entende, né, os limites da fiscalização, mas, de novo, a gente sempre fica entristecido em ver uma árvore ser cortada. A gente também solicita o documento laudo verificando qual é a espécie que residia nos ninhos e se essas espécies estavam, sim ou não, dentro do seu período de reprodução, apenas para a gente ter isso, né, catalogado aqui, registrado, para que a gente possa explicar e esclarecer para a população. E, por último, a gente também pergunta qual é a destinação das madeiras suprimidas, né, para onde que essas madeiras irão. No uso da tribuna, senhor presidente, é isso que a gente tem para comentar. Quero também cumprimentar aqui uma liderança jovem da cidade, o Natan, que está frequentando a casa. Acho importante a gente sempre reconhecer as nossas lideranças que constroem a política da nossa cidade. Muito obrigado. Em discussão, o projeto de lei número 64/2025, que institui a obrigatoriedade no fomento pelo município de Garopaba a celebração e a prestação de homenagens ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães nas escolas de ensino fundamental. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor vereador Jário, nós conversamos a respeito do seu projeto. Entendo, inclusive, a importância da gente sempre celebrar o Dia das Pais, Dia das Mães, que já são datas comemorativas não só no Brasil, no mundo todo. Lamento, inclusive, que são datas que se tornaram extremamente comerciais. E o fundo sentimental dessas datas, para a gente celebrar a memória ou aos nossos pais vivos, quem ainda tem essa sorte, infelizmente sempre fica em segundo e terceiro plano. Mas o meu voto, nesse caso, vereador Jário, será contrário por uma questão técnica. A BNCC, porque o seu projeto propõe isso dentro das escolas. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular, ela, na verdade, orienta não ter a comemoração de nenhum tipo de data dentro das suas escolas. O que ocorre hoje dentro das escolas é uma festa da família, que vem já há muitos anos sendo construída dentro do espaço escolar, junto com a comunidade escolar, para poder tornar a escola um espaço mais inclusivo. Porque o Brasil, como todo mundo sabe, inclusive há cidades aqui em Santa Catarina que quase não tem o pai registrado, vereador Felipe, né? É só a mãe solo. Então, a gente sabe que no Brasil são vários formatos de família, vários padrões, e a festa da família é uma forma da gente incluir isso, todos esses formatos de família que participam, né, do ambiente escolar. Gostaria, inclusive, que os pais e mães participassem muito mais. Entendo a boa intenção do vereador Jário, mas avalio aqui que o projeto contraria, na verdade, uma legislação federal, que é a BNCC, que orienta nenhum tipo de comemoração desse teor dentro. É claro que as escolas também, além da festa da família, algumas escolas optam em celebrar o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Então, eu entendo que isso já ocorre de forma muito natural dentro do ambiente escolar. Em discussão, o projeto de lei número 67/2025, que dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento com a Associação Comunitária de Bombeiros de Garopaba e da outras providências. Em discussão. Apenas, senhor presidente, vereador Edmundo, parabenizar aqui a Associação Comunitária de Bombeiros, que construiu essa emenda junto com a legislatura passada. Vão usar para poder aprimorar a sua estrutura. Como a gente sabe, muitos bombeiros que atuam ali atuam de forma comunitária, então é um recurso muito importante que vem para estruturar melhor esse serviço que já é prestado com eficiência e qualidade aqui na cidade. Não havendo mais quem queira discuti-lo, submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei número 69/2025, que dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento com a Associação do Centro Histórico de Garopaba e da outras providências. Em discussão. Apenas para também lembrar, isso foi uma emenda do ex-vereador Jean Ricardo.
que a gente teve o prazer também de construir a indicação dessa emenda junto com a Associação do Centro Histórico, que já está com um projeto bem interessante, bem legal para a nossa região do Centro Histórico, que é uma associação, né, vereador Edmundo? O senhor também tem uma relação muito grande, fraterna com o Centro Histórico, então a gente sabe que é um recurso que vem para ajudar a associação a se estruturar e fazer o trabalho comunitário que já vem fazendo há muitos anos. Não havendo mais quem queira discuti-lo, submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei número 72/2025, que dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento com a Associação de Dança Garopaba e da outras providências. Em discussão. Solicito a palavra, senhor presidente. Primeiro, cometi uma gafe no termo de fomento em relação à Associação do Centro Histórico. Não cumprimentei o Djalma, que está representando aqui a associação, né? Agradecer a presença dele. Aí agradecer também, senhor presidente, a sua sensibilidade por atender o nosso pedido de incluir tanto o termo de fomento da Associação do Centro Histórico quanto o termo de fomento da Associação de Dança, que a gente conhece carinhosamente como o Grupo Atitude, que desenvolve um trabalho belíssimo há muitos anos já aqui. Quero cumprimentar o Rogério e a Agnes, estão aqui representando. Sei que tinham antes pais e mães também que têm seus filhos nesse projeto, que há muito tempo, há muitos anos, promove cultura, colocou Garopaba no mapa da dança estadual, nacional. Eu, quando trabalhava em mandato de vereador no Rio Grande do Sul, nós organizávamos transporte, locomoção de grupos de dança do Rio Grande do Sul para vir aqui em Garopaba, vereador Felipe, participar do Garopaba em Dança, e a gente sabe das dificuldades que a gente tem, de todas as entidades que têm, em desenvolver esse trabalho. Precisa sempre de cada recurso, cada centavo, cada real é importante e é valioso. Eu, inclusive, não entendi nas comissões aqui, quando eu solicitei isso, o vereador Felipe dos Santos era presidente interino, entendeu que não era o momento ainda de ser votado, até insisti, reforçando isso, né, e agradeço ao presidente por ter tido essa sensibilidade de, apesar de nas comissões os projetos terem ficado nas comissões e não terem sido levados ao plenário, a gente poder ter colocado eles hoje em dia, né, dentro da nossa ordem do dia. E lembrar também que, infelizmente, o debate, como bem lembrou, para concluir aqui o vereador Felipe de Souza, o debate das emendas impositivas. Este ano, mais uma vez, nós, vereadores, vamos destinar recursos para as entidades, para essas associações. Como também falou o vereador Felipe do Agro, que sabe, né, fico feliz que agora ele se deu conta da importância de mandar esses recursos para as entidades. Mas o que a gente teve, a forma como foi lidado com as emendas desse ano, em relação, foi indicado ano passado pelo prefeito, dialogando com ele, expressei todo a minha discordância em relação ao encaminhamento que o prefeito estava dando para as emendas dos vereadores que não se elegeram. Então, a gente entende que esse dinheiro vai fazer falta, poderia complementar, inclusive, outras entidades que vão receber já recursos e que não vão receber tudo que estão esperando, porque teve uma decisão do Executivo em relação às emendas impositivas, que já diz o nome, são impositivas. Mas, mais uma vez, parabenizar o trabalho da Atitude e agradecer a sensibilidade do nosso presidente Edmundo, que tem feito uma gestão extremamente democrática dentro dessa casa e que entende as demandas das nossas entidades e associações de Garopaba. Não havendo mais quem queira discutir, o submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei número 73/2025, retificado, que dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Garopaba e da outras providências. Em discussão. Solicito a palavra, senhor presidente. Sim. Apenas para chover no molhado, porque a gente está repetindo aqui os elogios e cumprimentos ao trabalho da rede. Tenho total acordo, o meu voto também será favorável. Fundamental o trabalho, fundamental o fomento, para que a gente trabalhe principalmente a prevenção, porque lá na frente, vereadores, a gente também vai economizar dinheiro quando a gente consegue fazer um trabalho de prevenção. Eu estava recebendo a notícia de uma amiga que vai gastar quase R$1 milhão se ela tivesse que pagar, isso vai ser financiado pelo SUS, mas se ela tivesse tido a oportunidade de ter um trabalho como o da Rede Feminina, talvez ela tivesse evitado. Então, não só a gente fomenta o trabalho e valoriza o trabalho voluntário da rede, mas também a gente economiza recurso público no futuro aqui para a nossa cidade de Garopaba e para o estado de Santa Catarina. Em discussão, o projeto de lei número 81/2025, que dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento com a Associação Guarapuvu e da outras providências. Em discussão. Apenas também para
parabenizar o trabalho da Garopovu e reforçar aqui um pedido, já que nós estamos no momento de despertar a sensibilidade do Poder Executivo, que ele possa reforçar tanto o convênio com a ADAG, com a Associação de Dança, para poder permitir que a associação desenvolva mais projetos, mas também com a Garopovu, que também desenvolve um projeto tão importante para a cidade. Não havendo mais quem queira discuti-lo, submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Boa noite mais uma vez ao plenário que nos acompanha aqui, aos vereadores, quem ainda nos segue assistindo no YouTube da Câmara. Em tempos de bebê reborn, a gente tem em Garopaba, vereadores, a educação reborn. Parece de verdade, mas se a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente vê que não funciona tão bem assim. E aqui não é uma crítica à secretária Juliana, que eu sei que é professora e tem uma sensibilidade e está tentando resolver o problema. Minha crítica é à gestão, que se reelegeu com os mesmos problemas. A gente, felizmente, tem uma boa notícia hoje. O prefeito mandou mais uma vez o piso para a gente poder votar aqui nessa casa uma grande fortuna, reajuste de 6,27%. Vai o piso subir para R$ 4.867,77. Mas, para além disso, ainda faltam professores 2, algo exigido pelo Plano Nacional da Educação, inclusive está aqui o plano estadual, que reverbera o Plano Nacional. Meta 4, universalizar para o público da educação especial de 4 a 17 anos de idade, acesso à educação básica, ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso hoje não está acontecendo na nossa cidade. É algo exigido pelo Plano Nacional da Educação, pelo PNE, e é um direito das famílias que têm filhos com deficiência, filhos com TEA, com altas habilidades. É a educação especial que não está sendo executada na sua plenitude aqui em Garopaba, e direito negado para todas as famílias. É servidor sendo questionado por emitir opinião em rede social. Essa é a nossa democracia aqui da nossa cidade, que às vezes se reverbera, inclusive, na condução das comissões. Não há espaço para divergência. É isso que está acontecendo. Os servidores da educação que estão se exonerando todos os dias, sendo questionados por suas opiniões sobre a gestão. A gestão deveria olhar com outros olhos, convidar os profissionais da educação, perguntar por que eles estão saindo da rede de ensino, perguntar como é que eles podem ajudar a melhorar a nossa educação pública de Garopaba. Mas a gente tem em cama faltando na escola de educação integral. Todo mundo viu isso nas redes sociais. Educação reborn. Parece de verdade, mas se a gente olha mais de perto, não é bem assim. Um banheiro de uma escola que ficou mais de 30 dias, aliás, foi arrumado agora, alguns dias atrás, sem funcionar, banheiro de escola sem funcionar. Eu poderia aqui ficar a noite toda falando sobre os problemas da educação da cidade. Nós chamamos aqui a secretária, colocamos uma lista enorme de demandas construídas pela comunidade escolar, construída pelos profissionais da educação, construída pelas entidades de educação especial que fazem uso dessa tribuna, e até agora, pouco retorno. Para finalizar, senhores vereadores, esse tópico da educação, eu sugiro olhar, para quem ainda não viu, entra no Instagram da Prefeitura, a publicação sobre os abafadores, que é uma iniciativa legal. Mas, se a gente for olhar a quantidade de servidores, quem trabalha no dia a dia, 44 comentários, todos eles, na maioria, negativos. Lembrando o seguinte, abafador é legal, mas antes disso tem que ter atendimento especializado, antes disso tem que ter sala de recurso, antes disso tem que ter professor valorizado, antes disso tem que ter professor de educação especial, muitas salas ainda, professores trabalhando sozinho, o professor Regim trabalhando sozinho, dando conta de uma turma de 10, 20 crianças dentro da educação especial, não tem professor, saúde mental de professor que resista a isso. Cumpra o Plano Nacional da Educação, prefeito. E espero agora que a gente, pelo menos, vai conseguir regularizar a situação do piso. Finalizado o assunto da educação aqui da nossa cidade, gente, não posso deixar de falar, porque tem relação com Garopaba, a discussão do plano diretor. Está para ser aprovado pelo Senado, a qualquer momento, um dos maiores retrocessos ambientais da nossa história. O PL 2159 de 2021, apelidado PL da devastação,
que, em resumo, se o projeto for aprovado, ele vai permitir que grandes empresas se autolicenciem pela internet. Vai permitir, inclusive, o crescimento de desmatamento de áreas como a nossa Mata Atlântica. E aí eu quero linkar com o Garopaba, com a discussão do nosso plano diretor de zoneamento, porque nós discutimos aqui, inclusive, emendas construídas pela comunidade em audiência pública, em espaço formal dessa Câmara, que as comissões, de novo a Comissão de Redação e Justiça, atropelou o debate e deu um parecer negativo, não permitindo que essas emendas fossem discutidas na sua plenitude aqui por essa casa, com o argumento de que os loteamentos que forem construídos nos altos dos morros vão respeitar as legislações federais. O problema é que a legislação federal está cada dia sendo dilapidada. Por que a gente não tem mais topo de morro como a APP em Garopaba? Porque foi feito um retrocesso no Código Florestal Brasileiro lá em 2011, 2012, que acabou, na verdade, com o que a gente tem na medida que torna os morros de Garopaba morros protegidos, os últimos terços dos morros, falando tecnicamente aqui, como área de APP. Então, a cada ano, a gente vai tendo retrocesso à legislação federal. Por que a gente não protege, como a lei nos permite, a restringir isso já no nosso zonamento? Se existe uma ideia e uma vontade de ter uma Garopaba mais sustentável, essa gestão poderia indicar isso a partir do seu zonamento, a partir da discussão do seu plano diretor. Infelizmente, a gente vê uma contradição tremenda entre o seu discurso e a sua prática no seu dia a dia. Não posso também deixar de falar, passando para um próximo tópico, uma pauta compartilhada aqui, principalmente com o vereador Felipe de Souza, sobre o 18 de maio, que faz alusão aí ao Maio Laranja. Inclusive, temos aqui uma discussão junto com o nosso presidente da casa, o vereador Edmundo, para termos em algum momento ainda em maio, né, vereador, uma celebração, um momento de reflexão a respeito do Maio Laranja, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quero parabenizar muito aqui o trabalho do Conselho Tutelar, o trabalho da conselheira Daiane, que eu conheço muito de perto, o trabalho dela, mas eu quero lembrar também de uma questão que é importante, que a gente acaba esquecendo, de novo falando dos professores, a importância de capacitar um dos principais profissionais que está lá na ponta, no dia a dia, na sala de aula. Por quê? Porque o professor, ele escuta a criança coisas que a criança não fala dentro de casa. Ela percebe sinais que em outros lugares não é percebido. E a professora tem condições de dizer para a criança onde ela pode ser tocada e onde ela não pode. Em quem pode tocar e quem não pode. E orientar a criança em qual rede de apoio ela pode confiar. Então, o professor e a professora, dentro da sala de aula, é um profissional extremamente necessário a ser capacitado disso. E isso é uma das reflexões e demandas que a Daiane traz, né, vereador Felipe, para nosso município. Então, que a prefeitura também, né, além de fazer um dia que celebre, que lembre essa data, mas invista na capacitação desses profissionais da educação que estão lá na ponta, com condições de identificar abusos. Só para lembrar que os abusos aumentaram muito, inclusive aqui em Garopaba, dados aí da nossa política de assistência social durante a pandemia. Por quê? Porque as crianças não iam para a escola. Então, a escola também é um espaço seguro para a criança. E por isso, mais uma vez, reforço aqui a importância da gente capacitar os professores dentro dessa discussão demandada pelo Maio Laranja. Para finalizar aqui, falar que está ocorrendo mais uma vez, mais um ano, inclusive vim com um PIN aqui, não só do Partido dos Trabalhadores, mas também da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Acontece mais um ano a Marcha dos Prefeitos. Os prefeitos estão em Brasília, sou um municipalista também, defendo que o município tenha mais papel, um papel maior nas decisões políticas do Brasil. E o que os prefeitos encontraram? Encontraram um governo com as portas abertas para investir pesadamente, novamente, aqui nos nossos municípios, não só do Brasil, mas principalmente aqui de Santa Catarina, de Garopaba. Só para a gente ter uma ideia, os recursos do PAC, recursos bilionários, aqui Garopaba foi contemplado ano passado, vereador Aires, líder de governo, foi visitar inclusive uma dessas obras, discutimos aqui dentro da Câmara, 2 milhões para a construção de um novo posto de saúde lá do bairro Ressacada. Isso é a demonstração concreta de uma mudança de postura de governo e, por isso, o presidente Lula saiu aplaudido, ovacionado por um salão lotado de prefeitos, porque lá encontraram a viabilidade das suas obras. O prefeito Júnior, que é um prefeito realizador e gosta de apresentar isso para a cidade, com certeza vai encontrar no governo federal um parceiro para poder realizar as suas obras, que são obras importantes aqui para a cidade. E para finalizar, eu quero fazer um elogio ao vereador Jairo, pela sua grande capacidade, vereador, sua capacidade política. O senhor consegue reunir, no seu mandato, na sua fala e na sua figura hoje, nessa legislatura,
tanto o líder de governo quanto o líder de partido. A sua fala aqui hoje representou muito isso. Então, quero lhe parabenizar pela sua grande capacidade política. O senhor hoje é o líder de governo e é o líder do partido de verdade aqui dentro dessa Câmara.